Boa noite, queridos irmãos. Boa noite então a todos que estão nos acompanhando mais uma vez nesse culto de adoração ao Senhor. Quero convidar você hoje a refletir comigo sobre o tema de relacionamentos restauradores. Relacionamentos restauradores. Quero começar fazendo algumas perguntas. Você já ouviu, ou pior, talvez você até tenha dito frases como: cada um cuide da sua vida, ou em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou cada um com seus problemas, ema, 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 cada um com seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso. São frases que, infelizmente, manifestam individualismo, manifestam desinteresse pelo próximo, demonstram relacionamentos superficiais. Mas será que a cultura bíblica é assim também? Será que na vida cristã essas frases fazem sentido? Será que essas frases devem ser realidade? A resposta é bem clara que não, com toda certeza não. Jesus, ele ensinou uma outra realidade para os relacionamentos interpessoais. E nós precisamos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Vamos então ler uma passagem em Mateus capítulo 18. Quero convidar você então a ler Mateus 18 comigo. Nós vamos focar aqui especialmente nos versículos 15 a 19, mas vamos começar a ler um pouquinho antes. Vamos começar lendo no versículo 10. Vamos lembrar aqui da parábola da ovelha perdida e vamos ter em mente o tema relacionamentos restauradores. Vamos observar então o que diz esse texto. Mateus capítulo 18, versículo 10. Começando então com a parábola da ovelha perdida. Cuidado, para não desprezarem nenhum só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Versículo 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, de 15 a 20, especialmente, será então o nosso texto para essa noite. Observando um pouquinho aqui o contexto, nós vamos ver então que desde o versículo 1 do capítulo 18, nós temos um ensino interessante de Jesus. Eu quero destacar aqui alguns aspectos para que a gente entenda melhor a nossa passagem de hoje. Nós podemos ver aqui que o crente, ele precisa primeiramente dar um exemplo de vida piedosa para que não leve outros crentes a caírem em pecados. Essa advertência está bem destacada, principalmente no versículo
6 a 9 aqui de Mateus 18. O versículo 6 fala assim: mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor se lhe não seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É muito sério. A advertência que nós temos aqui é que, como crentes, nós devemos desenvolver sempre uma vida piedosa para que outras pessoas sigam nossos passos, para que as pessoas não se escandalizem com o nosso modo de viver, para que pessoas não caiam em pecados. Esses pequeninos aqui são os seguidores de Jesus, como é citado aqui em alguns versículos aqui de Mateus 18. Os pequeninos são crentes, são seguidores de Jesus, são discípulos. Então, seguidores de Jesus devem viver de uma forma piedosa, de maneira que não façam que outros caiam. Então, aqui temos a primeira advertência que nós consideramos aqui no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Agora, indo um pouquinho mais adiante, nós podemos ver a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, nós também vamos aprender que o crente deve ter uma atitude de cuidado, semelhante ao cuidado dos anjos e do Pai Celestial em relação aos outros. O versículo diz, no versículo 10, que os anjos deles, os anjos desses pequeninos, os anjos dos crentes, os anjos nos servem, é o que a palavra de Deus diz. Eles estão cuidando de nós, estão ministrando em nosso favor. E o próprio Pai Celestial, ele é apresentado aqui no versículo 14 como o Pai de vocês, como é citado aqui no versículo 14, é o Pai que tem um cuidado pastoral. Ele vai atrás dos que se perdem e ele se alegra com a ovelha recuperada. Aqui nós então temos um exemplo da atitude de Deus com os seus seguidores, com as suas ovelhas, e nós precisamos ter também a mesma atitude de cuidado com os discípulos do Senhor Jesus. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, diz o versículo 11. Logo, os relacionamentos cristãos, eles devem visar recuperação de perdidos, devem visar restauração daqueles que têm cometido falhas e que estão, então, tendo uma vida irregular com os princípios do Senhor Jesus. O objetivo dos relacionamentos cristãos não devem ser de castigar outras pessoas ou de se vingar delas, expô-las para o ridículo ou alguma coisa parecida. O objetivo deve ser expressar amor pelo irmão. Ou seja, o crente deve se envolver em relacionamentos restauradores. A nossa afirmação central é que todo crente tem a responsabilidade de restaurar os que cometem falhas. Esta é a afirmação baseada principalmente em Mateus 18, 15 a 20. Como o crente deve procurar restaurar os que cometem falhas? Será que de qualquer maneira? Não. Vejamos então 4 passos apresentados por Jesus aqui no texto de Mateus capítulo 18, sobre como o crente deve restaurar aqueles que cometem falhas. Os passos que eu como pastor devo seguir, que nós pastores da Igreja Batista de Cachoeirinha devemos seguir, mas que toda a liderança, diáconos, todos os irmãos, você que mesmo que não tenha nenhum cargo na igreja, é o seu dever também seguir esses passos para recuperar aqueles que, porventura, estão diante de você cometendo falhas e estão cometendo pecados diante do Senhor. Quais são esses passos? O primeiro passo é a confrontação em particular. A confrontação, ou, para usar uma das palavras que aparece aqui no texto, a acusação em particular. Olha o que diz o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se o seu irmão pecar contra você. Então veja, o primeiro passo é uma confrontação particular. A expressão aqui, o seu irmão, ela é bem interessante.
porque ela expressa o relacionamento cristão, o relacionamento entre crentes, entre pessoas da mesma fé, entre pessoas que são filhas do Pai Celestial. A expressão usada por Jesus no versículo 14, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus. Então, o crente tem um dever para com o seu irmão, para com a sua irmã, um dever de tratar com cuidado, com amor, com atenção. Agora vê também a expressão aqui, se o seu irmão pecar, em outras palavras, se o seu irmão cometer um pecado, se o seu irmão claramente transgredir a palavra de Deus. Então, nós não estamos falando aqui de questões de opiniões ou preferências. Estamos falando de pecado. Se você testemunha o pecado de uma outra pessoa, você tem uma responsabilidade com essa pessoa. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas note ainda o início do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, ou seja, você foi a pessoa ofendida, você testemunhou o pecado cometido contra o corpo de Cristo. Não necessariamente estamos falando aqui de um pecado em questão particular, ou seja, a pessoa simplesmente te ofendeu ou te agrediu, foi uma coisa diretamente a você. Isso envolve, claro, mas também podemos considerar aqui o pecado que foi cometido não necessariamente contra você, mas você testemunhou, e foi um pecado então contra o corpo de Cristo. Por exemplo, para ficar isso bem claro, você deve tomar esse passo inicial quando alguém levanta a voz contra você, te ofende, é irado contra você, ela faz um pecado diretamente. Sim, claro. Mas também cabe a você assumir a responsabilidade por aquele irmão que pecou diante dos seus olhos. Você viu, você ouviu, mas o pecado pode ter sido até contra uma outra pessoa. Mas como aquele irmão faz parte da sua comunidade de fé, faz parte da sua igreja, aquele pecado foi contra você. Você faz parte do corpo que ele faz parte. Então você viu, por exemplo, a atitude de um homem agressivamente maltratando a esposa dele. O pecado não foi contra você? Foi contra você. Você testemunhou esse pecado. Então, essa primeira parte do versículo 15 já nos traz todas essas informações interessantes. Se o seu irmão, que você tem responsabilidade com ele, pecar contra você, você então tem que se preocupar aqui com esse primeiro passo da confrontação. Você tem que desenvolver esse relacionamento restaurador. Agora o versículo ainda continua dizendo: vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Quem deve ir então? Aquele que ouviu, aquele que viu, aquele que foi testemunha da ofensa. Mas foi contra outra pessoa, não foi comigo. Já expliquei, você testemunhou. Então quem é que tem que ir confrontar aquela pessoa? É você, testemunha daquele pecado. Portanto, antes de ir tratar com aquela pessoa, o seu dever é de não compartilhar com ninguém, com nenhuma pessoa sequer, nem mesmo com os pastores, nem mesmo comigo, nem mesmo com um líder, um diácono, seja quem for. Você não deve compartilhar um pecado que você foi testemunha antes de ir tratar com aquela pessoa em particular. Pois falar de alguém, falar de uma outra pessoa, mesmo que seja uma fala sobre um fato, uma verdade, ainda assim é uma fofoca. Ainda assim é uma maledicência. E a palavra de Deus nos adverte a abandonarmos a maledicência. Por exemplo, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É o que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1.
E também Paulo escreveu aos Colossenses: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, em Colossenses 3:8. A exceção seria para buscar ajuda para você saber fazer aquela confrontação particular. Aí eu fui testemunha, eu vi um pecado contra mim. Então, você não sabe fazer a abordagem? Quer uma ajuda? Ok, então como igreja nós vamos te ajudar. Como pastor, eu posso te ajudar. Como pastores, podemos te ajudar. Mas você foi testemunha do pecado. Logo, é você que deve tratar em particular. E outra, só com essas primeiras palavras do versículo 15, nós não podemos achar que pecado se trata falando para alguém, para essa pessoa ir lá tratar. Por exemplo, eu como pastor, eu nunca vou de alguém dizendo assim: olha, eu fiquei sabendo, alguém me disse, eu preciso saber se isso é verdade. De forma nenhuma. Por quê? A pessoa que foi testemunha do pecado, ela tem que assumir a responsabilidade de afirmar, de confirmar o que a pessoa fez. Então às vezes aparece gente dizendo assim: pastor, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Opa, não me fale coisas assim. Eu não quero nem ouvir algo desse tipo. Você foi testemunha e você tem uma responsabilidade de confrontar o pecador. Ou fique em silêncio, o que seria uma omissão, um temor de homens. Mas você quer ajuda para tratar? Então, vamos te ajudar. Mas ore também. Ore para que Deus te use para ajudar aquele irmão ou aquela irmã a se recuperar da falha cometida. Então, se você precisa de ajuda para confrontar alguém, se precisa de ajuda para fazer a abordagem, você precisa de uma instrução de uma pessoa mais madura, então busque sim a ajuda de uma pessoa com mais condições de te ajudar, com mais conhecimento bíblico, com mais experiência, uma ajuda pastoral. Agora, você vai mostrar o quê? Olha o que diz o versículo. Vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. O que você deve mostrar então? O erro. Você tem que mostrar o quê? O pecado. Você não vai mostrar as preferências que você tem e que são divergentes das preferências dele ou dela. Você não vai discutir opiniões. Você não vai discutir aquilo que a palavra de Deus não chama de pecado. Por exemplo, cortes de cabelo. Olha, eu posso falar que existem cortes de cabelos que ficam melhores para algumas pessoas, para homens, por exemplo, né? Como uma ilustração. Mas se alguém corta o cabelo fazendo um detalhe, faz uma marca no cabelo, deixa o cabelo moicano, olha, isso aí é preferência da pessoa. Nós não temos como dizer que aquilo é um pecado. Então você não pode discutir aquelas coisas que são preferências. Você só pode discutir aquilo que é uma transgressão clara e direta da palavra de Deus. Você não vai discutir então aquilo que a palavra de Deus não chama de pecado. Eu quero ser agora bem direto aqui, que eu acho que ajuda a gente a entender o texto. Eu vi tal irmã usando uma calça e indo para o culto na igreja. Como é que eu vou discutir isso? Isso é pecado? Isso é uma questão de preferência. Aquela igreja está todinha em pecado, porque lá eles tocam um instrumento tal, eles tocam a bateria. Não tem como dizer que isso é pecado. São questões de preferências e opiniões. Agora, você deve ter entendido bem. Você é a pessoa responsável em dar o primeiro passo para restaurar pessoas que cometeram suas falhas. Você vai no particular e você mostra claramente qual foi o pecado. Você não vai discutir opiniões, como Paulo tratou lá em Romanos 14. Alguns querem guardar alguns dias, outros querem comer só certos tipos de alimento. Paulo vai explicar isso lá em Romanos 14, que nada disso faz sentido para dividir o corpo de Cristo. Mas você vai sim expor um pecado claro. O que é um pecado claro? Existem
vários pecados alistados nas Escrituras. Mas deixe-me dar 2 trechos bíblicos que citam vários pecados. Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. São pecados claros. Ou também Efésios 4:31, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Isso é pecado, claro. Então, quando você vai abordar alguém, você tem que saber qual foi o pecado que aquela pessoa cometeu, qual foi a transgressão das Escrituras. Como você vai mostrar o erro? Você deve mostrar o erro com mansidão, porque não adianta chegar na pessoa com toda a raiva, com toda a indignação, com ira, com gritaria. Você vai tentar resolver um pecado cometendo o pecado. Essa não é a forma. Então, mostre o erro com mansidão. É o que nós podemos ver lá em Gálatas 6:1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que estão cheios do Espírito, deverão restaurá-lo, corrigi-lo, trazer de volta ao funcionamento cristão. Como? Com mansidão. E cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gálatas 6:1. Restaure, mas com mansidão. Você vai perder totalmente a razão se você for advertir um irmão que tenha cometido um pecado, uma irmã que tenha cometido um pecado, e você vai até ele ou até ela com raiva, com gritaria. Por quê? Porque você está desobedecendo a palavra de Deus, que diz assim também lá em 2 Timóteo 2:24, ao servo do Senhor não convém brigar, não convém entrar em contendas, mas sim ser amável para com todos. E eu destaco aqui que todos inclui inclusive os que estão em falhas, os que precisam de restauração. Então, sejam amáveis para com todos, aptos para ensinar, pacientes. Deve corrigir com mansidão. O servo do Senhor deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Irmãos, nós devemos entender que somos simplesmente instrumentos do Senhor para a restauração daqueles que estão em falha. Nós não somos os responsáveis finais, somos instrumentos. Quem leva uma pessoa ao arrependimento é o próprio Senhor, pela atuação do Espírito Santo, por meio da ministração da palavra. Mas isso não quer dizer que eu e você não tenhamos responsabilidade. Temos a responsabilidade de advertir, de mostrar, de chamar com mansidão. Mansidão não quer dizer que vamos falar somente com uma fala toda melosa, toda lenta, né, digamos assim, mas com autoridade bíblica, mas não é com raiva, não é com gritaria. Uma forma então de fazer isso, de fazer esse confronto com mansidão, é fazendo perguntas. Deus nos deu exemplos bons. Em Gênesis 3, depois que Adão tinha cometido o pecado, depois que Adão já tinha entendido que ele estava nu e que precisava então se vestir, coisas assim, lá em Gênesis 3, temos uma pergunta assim: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Deus sabia muito bem o que tinha acontecido, mas abordou Adão fazendo uma pergunta, para que Adão tivesse condições de aproveitar da oportunidade para expressar seu arrependimento, coisa que ele não fez. Deus também fez outra pergunta para Caim, em Gênesis 4, depois que Caim matou o seu irmão Abel. O Senhor se aproximou de Caim e perguntou: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Deus fez uma pergunta, dando chance, dando oportunidade para Caim se acertar com o Senhor, mas não o fez. Deus confrontou em
misericórdia, com autoridade, com graça. Outra maneira bem sábia de fazer uma abordagem de pecadores, aqueles que cometeram falhas, é seguir o exemplo de Natã. Natã, quando ele soube do pecado de adultério de Davi com Betseba, ele se aproximou de Davi, você vai ver isso lá em 2 Samuel capítulo 12, e ele conta uma breve parábola, começando assim: dois homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, e ele vai contando aquela parábola, e aí Davi fala: mas quem é esse homem? Aí Natã diz: você é o homem, você é essa pessoa. Natã foi muito sábio de fazer a abordagem de Davi, uma vez que ele tinha cometido aquele pecado. E a própria história de Davi com Natã ali nos mostra que qualquer pessoa pode cair num pecado. Somos pecadores. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se arrependeu verdadeiramente, cometeu pecados como de adultério, como de assassinato indireto de Urias. Ele era o rei de Israel, cometeu um pecado sério, mas se arrependeu. Da mesma maneira, Pedro, o principal apóstolo naquele começo da era cristã, da igreja cristã, ele teve de ser confrontado face a face por Paulo. Paulo ainda não era o grande apóstolo Paulo naquela ocasião, conforme registrado em Gálatas capítulo 2. Mas Paulo vai até Pedro e confronta a atitude de Pedro face a face, porque Pedro estava agindo de uma maneira com os judeus e de outra maneira com os gentios. Ele estava vivendo em hipocrisia. Paulo foi até ele e fez a confrontação. Pedro também tinha que crescer. Davi tinha que ser corrigido. Eu e você não estamos livres de oportunidade de sermos corrigidos. Não peque tentando recuperar alguém do pecado cometido. Não perca a razão agindo de forma errada. Duas possibilidades você terá depois que, ou melhor, duas coisas vão acontecer depois que você dá esse primeiro passo de confrontar em particular. Uma, versículo 15 continua: se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se você falou e ele se arrependeu, seu irmão, sua irmã, acabou, está resolvido. Ninguém mais precisa saber de mais nada. Você ganhou o seu irmão, você recuperou o seu irmão, você expressou amor a ele, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Provérbios 3:12. O amor é demonstrado assim, por disciplina, por correção. Você ganhou o seu irmão, ponto final. Ninguém precisa saber. Ele se arrependeu, acabou. Ah, mas um assunto muito sério. Acabou. Você ganhou o seu irmão. Ele se arrependeu, ele pediu perdão a você. Ele admitiu a culpa. Pronto. O acompanhe para que ele possa dar passos de genuína mudança. Verifique se ele está andando bem nessa etapa da sua vida e coisas assim, mas ninguém mais precisa saber. Agora, e se ele não ouvir? Que é a segunda possibilidade depois da sua confrontação em particular. Versículo 16. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 16, então. Então, se ele não o ouvir, se ele não te ouvir, você vai para o segundo passo. Os passos aqui já mostram que a confrontação, ela deve acontecer como um processo cauteloso, sem pressa e regado de oração. Se você vai até aquela pessoa para confrontá-la e ela não admitiu o pecado, ore mais. Ore para que o Senhor convença aquela pessoa. Tenha calma. Você tem que confrontar primeiro em particular. E aqui no texto nós não temos revelado pelo nosso Deus o tempo de intervalo do primeiro passo para o segundo passo, para o terceiro passo, para o quarto passo. Não temos.
Então você não precisa se preocupar assim, eu vou confrontar agora de manhã, porque daí à tarde já vou para o segundo passo, à noite já estou no terceiro passo. Não, tenha calma. Vá em particular, converse com aquela pessoa, ore bastante, seja bem cuidadoso. Verifique se você tem os fatos, se você tem os textos bíblicos que são importantes para aquele convencimento. E depois de um tempo, quanto tempo? Seja prudente, sabe? Peça a Deus discernimento. Vá até aquela pessoa, agora acompanhado de testemunhas. Esse é o segundo passo. Mas antes de pensar no segundo passo, exatamente, algumas aplicações que nós podemos tirar aqui. Importe-se com o seu irmão. Expresse ao seu irmão amor, corrigindo-o com mansidão. Não seja motivado por nada mais do que amor genuíno para corrigir seu irmão. Também ame a correção, porque você pode estar do outro lado. Alguém pode estar chegando até você para te corrigir. Ame uma igreja que te corrija, que é tão raro nos dias de hoje, que são tão raras nos dias de hoje. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12:1. Não seja tolo. Ame a repreensão. O segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a confrontação com testemunhas. A confrontação ou a acusação com mais um ou dois que vão acompanhar o processo de agora em diante. Ou seja, só no segundo passo é que você pode envolver outras pessoas no processo aqui de restauração. Nós precisamos desses relacionamentos restauradores. Veja, o primeiro passo é em particular. Ninguém precisa saber. No segundo passo, aí sim, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 pessoas. Agora você terá um pequeno grupo. Primeiro era em particular. Agora é um pequeno grupo e no outro passo vai ser um grupo maior que será a igreja. Então, quais pessoas? Quem você vai escolher para ir com você? Bem, escolha pessoas maduras. Escolha pessoas que têm um bom conhecimento bíblico. Escolha pessoas que talvez sejam até próximas, amigas da pessoa que você precisa restaurar, para que vocês consigam ter mais facilidade de abordar aquela pessoa. Escolha pessoas que possam te ajudar a avaliar se de fato você está fazendo uma acusação verdadeira, você está realmente identificando um pecado na vida do seu irmão. Então escolha 2 ou 3 pessoas assim. Continua o texto aqui, versículo 16. De modo que qualquer acusação seja confirmada. Veja que o objetivo aqui é que tudo seja muito transparente, que seja tudo muito bem esclarecido. Às vezes, podemos estar enganados na acusação. Podemos estar enganados na identificação do pecado. Podemos estar chamando de pecado o que não é pecado. Ou, inclusive, não ter prova nenhuma. E que, nesse caso, seria uma situação de palavra contra palavra. Você fala e o seu acusado fala diferente. Então, o que fazer nessas horas? Não temos muito o que fazer, a não ser orar ao Deus que tem um olhar sobre tudo e todos. A não ser orar ao Deus que conhece todas as coisas e que nada fica oculto aos olhos dele. E isso é muito bom, isso é muito importante. Eu, como pastor, eu não sou um detetive. Eu, como pastor, eu não tenho que ficar investigando as vidas dos irmãos da igreja e todas as ovelhas que fazem parte desse rebanho, cada membro que faz parte dessa igreja local. Não. Mas eu posso orar ao Senhor, como diz Hebreus 4:13, para que Ele, o Deus de toda a criação, que nada fica oculto aos seus olhos,
revele situações de problemas e pecados, que essas situações sejam expostas para que possamos tratar e ajudar pessoas. Veja, ajudar, restaurar, expressar amor. Essa deve ser a nossa motivação. Muito mais do que uma motivação de vingança, de castigo, de punição. O procedimento aqui, enfatizado no versículo 16, é seguir um princípio, é o procedimento de confirmar um princípio de Deuteronômio 19:15. Uma verdade usada lá no Antigo Testamento, de trazer testemunhas para confirmar o que está acontecendo. É por isso que Paulo diz a Timóteo assim: não aceite acusação contra um presbítero, ou seja, não aceite acusação contra um pastor, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Por que ele fala isso lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 e 20? Porque se alguém tiver alguma acusação contra um pastor, essa pessoa tem que tratar no particular. Se não resolveu no particular, aí então essa pessoa pode chegar com mais pessoas, as testemunhas, para tratar do assunto. A igreja então só vai poder ouvir uma acusação contra um pastor depois que essa confrontação tenha acontecido no particular e com testemunhas. Só depois disso é que uma igreja deve ouvir a acusação contra um pastor. Agora, não é só porque é um pastor, na verdade esse é o procedimento contra qualquer pessoa. A igreja não deve ficar sabendo de assuntos que ainda não foram tratados nos passos 1 e 2. Confrontação em particular, confrontação com testemunhas. É isso que o texto está nos ensinando. E há uma coisa bem interessante aqui. Jesus acompanha esse processo. Ele está junto de você, testemunha principal, e de você com os irmãos que agora você selecionou para acompanhá-lo, te acompanhar na confrontação. Exatamente isso que o texto no versículo 20 está ensinando, que muitas vezes é um texto usado bem fora de contexto. Olha o que diz o versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse versículo não é para ser usado naquelas reuniões com pouca gente, sabe? Ah, tem pouca gente hoje aqui, é uma reunião de oração. Ah, é um grupinho pequeno. Olha, mas aonde há 2 ou 3, o Senhor está no meio deles. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Senhor Jesus acompanha aquele grupo pequeno de testemunhas, de pessoas que estão confrontando um irmão, que estão buscando a restauração deles. Jesus acompanha, Jesus está junto. Então, temos que lembrar que Jesus está no meio do processo de confrontação, quando essa confrontação é feita de acordo com as suas diretrizes. 2 coisas aqui podem acontecer. 2 possibilidades. Como também no primeiro passo, 2 possibilidades. Você ganha o seu irmão ou leva para o segundo passo. Aqui não é diferente. 2 possibilidades. Se ele te ouvir, na verdade, se ele ouvir vocês, que agora temos um pequeno grupo de 2, 3 pessoas, se o ofensor ouve, aceita, confessa, abandona o pecado, acabou. Assunto finalizado, fim do processo. Ninguém mais precisa saber do que aconteceu e de como foi solucionado. Ah, mas eu sou da igreja, eu preciso saber o que aconteceu. Não precisa. Se aquele irmão foi recuperado no meio desse procedimento, se aquela irmã se arrependeu de por ter sido exortada por um pequeno grupo e a evidência do seu arrependimento está claro, acabou o assunto finalizado. Agora, qual é a outra possibilidade? Ele não ouvir. Não ouvir esse pequeno grupo. Versículo 17, então, nos faz ir para o terceiro passo. Mas antes de falar do terceiro passo, nunca seja precipitado na acusação contra algum irmão. Ore ao Senhor durante todo o processo para, acima de tudo, conseguir a restauração do faltoso. Não dê ouvidos para acusações para as quais a pessoa
não está buscando uma solução. Não ouça. Não caia no pecado de outra pessoa por estar ouvindo algo que você não deveria ouvir. Vamos para o terceiro passo, que é a confrontação com a igreja. Percebe como o número de pessoas vai aumentando nesse processo de confrontação? Começa no particular, parte para um pequeno grupo, parte para um grupo maior. Olha o que diz o versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, ele recusou a ouvir aquele pequeno grupo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Conte à igreja. Perceba que a igreja, então, é um grupo de pessoas. Naquela ocasião, nesse texto de Mateus 18, nós não podemos pensar na igreja ainda como uma igreja toda estruturada, como nós conhecemos nos dias de hoje. Mas era uma comunidade, era um grupo de pessoas, era uma assembleia, não no sentido de uma assembleia batista, claro, mas era um grupo de pessoas. Então esse grupo maior só poderia ficar sabendo desse pecado cometido, que não houve arrependimento, depois das primeiras etapas falharem, não conseguirem restaurar aquela pessoa. Então veja, o que a gente tem que destacar aqui. A igreja não pode saber de assuntos, ou seja, várias pessoas da igreja não devem saber de assuntos que devem primeiramente ser tratados com passo 1, passo 2. Duas possibilidades. Se ele ouvir esse grupo maior, igreja, ou seja, esse grupo que se torna responsável também pela restauração, que eu acho que é um detalhe que muita gente perde aqui, é que da mesma maneira que o em particular foi buscar a restauração, da mesma maneira que aquele com mais 2 ou 3 pessoas foram buscar a restauração, agora também esse grupo maior também vai tentar buscar a restauração do irmão. Nós estamos tentando trazê-lo de volta à fé, nós estamos tentando trazê-lo de volta para o relacionamento com Cristo, nós estamos tentando trazê-lo de volta para o crescimento espiritual. Por isso que nós falamos aqui de relacionamentos restauradores. O objetivo não é só ouvir e dar um veredito final, acabou, está excluído. Não, ainda é ouvir e com mais gente sabendo, mais pessoas devem tentar buscar aquele irmão. Eu não tenho muito relacionamento com ele. Crie um relacionamento agora. Busque-o, procure falar com ele. Somos igreja, precisamos restaurar os que têm se perdido pelo caminho. Se vocês, como igreja, conseguirem fazer com que ele ouça e se arrependa, acabou o assunto. Se nós, como igreja, restauramos um irmão que estava em procedimento pecaminoso, irmão recuperado, fim do processo, caso finalizado. E se ele se recusar a ouvir também a igreja? Versículo 17. Isso vai nos levar ao passo final. E eu quero lembrar aqui do que diz Provérbios 29:1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro, depois de tanta repreensão, será destruído. Não vai prosperar, vai ter maiores problemas. Eu sei que o nosso tempo está seguindo aqui, mas é muito importante entendermos todo esse passo aqui, todo esse espaço, todo esse processo para agirmos bem neste assunto que não é tão raro. Todo mundo já ouviu, de alguma maneira, algum ensino, alguma pregação, alguma aula sobre Mateus 18. Estamos aqui revisando e trazendo alguns detalhes importantes para que nós não nos esqueçamos de como devemos agir como igreja. Quero ir então para o passo final. O passo final é o posicionamento da igreja. O passo final é a concordância da igreja, é uma declaração da igreja. Versículo 17 diz: trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, não trate mais como um irmão, não trate como uma pessoa da mesma fé,
trate-o como um incrédulo. Agora, isso é tratá-lo como inimigo? Não. Isso é tratá-lo como alguém que deve ser nosso alvo evangelístico. Porque, infelizmente, uma vez que essa pessoa não abandonou o pecado e ainda tem sido rebelde em não considerar as advertências, essa pessoa precisa do Evangelho do Senhor Jesus. Mas ela não fará parte, então, da nossa comunidade de fé. Isso, em termos batistas, em termos de igreja local, seria a exclusão do nosso controle de membros, do nosso hall de membros. Que não tem nada a ver com apagar o nome do livro da vida, não tem nada a ver. É simplesmente a gente entender que aquela pessoa, pela recusa constante das repreensões, não pode ser tratado como um irmão que crê em Jesus, que creia nas Escrituras como nós cremos. Agora, vamos tentar recuperá-lo. É questão aqui que nós chegamos no passo final. Então, entenda o seguinte: não é o tipo de pecado ou a gravidade do pecado que leva a pessoa a ser excluída da comunidade da fé. Normalmente, a pessoa, ao ser repreendida corretamente, em amor, com mansidão, ela tende a se arrepender em alguma etapa desse processo, ou ela mesma decide se afastar da igreja por não aceitar mais ouvir as repreensões. Raramente, né, alguém ouve a primeira repreensão, a segunda repreensão do segundo passo, a terceira da igreja e continua assim. Sim, existem casos assim. Mas normalmente quando o processo é bem feito, a pessoa se arrepende. Se não se arrepende, ela mesma já nem quer saber de ouvir as últimas etapas como ouvir a igreja. Ela já vai se afastando porque ela declara a sua rebeldia, ela assume um coração obstinado, e é por essa razão que essa pessoa então é desligada da comunidade da fé. Como diz o texto em 1 João 2,19, João diz assim lá: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Às vezes isso acontece com igrejas. Pessoas abandonam o relacionamento, mas é porque elas não eram realmente da fé em Cristo como nós achávamos que era. Agora, pode ser que uma pessoa realmente crente chegue a ser excluída ou desligada do hall de membros da comunidade da igreja local? Sim, pode acontecer. Só que mais tarde ela pode se arrepender e ela volta. É por isso que nós temos que orar. Orar para que pessoas que, mesmo que tenham sido repreendidas no particular, no grupo menor com testemunhas, repreendida pela igreja, e ainda tenha que ser declarada como gentia, pagã, como publicana, como incrédula, nós temos que orar para que haja arrependimento, para que ela volte aos caminhos do Senhor. Então todo esse processo depende de muita oração, ou seja, dependência do Senhor, e também de concordância, unidade da parte da igreja. É por isso que nós podemos ler o seguinte no versículo 19: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que estás nos céus, por meio do meu Pai que estás nos céus. Jesus está instruindo então a igreja, está instruindo aos seguidores, aos discípulos, a dependerem dele, orarem sempre e saberem que se, como igreja, concordaram que aquele irmão está em desobediência e não se arrependeu, o Senhor está com vocês. O Senhor está aprovando todo esse processo. Todo o processo, então, deve ser feito debaixo da oração, da dependência do Senhor. Todo o processo deve ser feito com concordância e unidade. E ao fim, então, a pessoa que não se arrependeu de seu pecado está para sempre perdida? Não, basta se arrepender, como eu acabei de dizer. O arrependimento pode acontecer em qualquer fase do processo. Lá na primeira parte, ou na segunda, ou na terceira, ou até mesmo depois de ter sido tratada como pagã, como incrédulo. Essa pessoa ainda pode ser restaurada. Basta
confessar o pecado e se arrepender dele. Como diz Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Oremos pelo arrependimento dos faltosos. Oremos para que Deus nos use como restauradores de nossos irmãos. Oremos para que sejamos uma igreja que expressa amor e graça a todos que precisam de ajuda para crescerem espiritualmente. Relacionamentos restauradores. Todo crente tem a responsabilidade de restaurar os que cometem falhas. Como que o crente deve procurar restaurar os que cometem falhas? Vimos 4 passos. A confrontação em particular, a confrontação com testemunhas, a confrontação como igreja e também o posicionamento como igreja. Não devemos ter medo de homens e não repreendemos os que estão vivendo de forma irregular entre nós. Repreender é um ato de amor. Confrontar é uma expressão de obediência ao Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele instrui como nós devemos agir e nos capacita para agirmos assim. Que Deus nos ajude a praticarmos as Escrituras e ajudarmos os faltosos. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que não sejamos os faltosos. Mas se porventura viermos a ser, que Ele use pessoas para nos restaurar. Oremos. Senhor, nós somos gratos pelas instruções da Tua Palavra, para desenvolvermos relacionamentos restauradores. Que nós estejamos prontos para atender a esse chamado, de ajudar irmãos e irmãs a crescerem. E também que nós sejamos sábios para ouvirmos as repreensões daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Que sejamos uma igreja séria, com a disciplina eclesiástica, com a disciplina bíblica, para que, acima de tudo, o Senhor receba toda a honra e toda a glória, com uma igreja desejosa pelo crescimento espiritual. Pai, se há irmãos que são testemunhas de falhas de outros, que esses irmãos saibam agir com sabedoria, com muito amor, com mansidão. Pai, se há pessoas entre nós vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor, fazendo aquilo que ninguém sabe, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, que primeiramente elas se arrependam. Mas se for necessário, Pai, traga a nós, para que possamos ajudá-las a viverem seriamente com o Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.